Oi, gente, Deus abençoe, tá? Vai ser lido hoje 2 Coríntios 4, do 13 em diante, tá? Escolhi ler esse capítulo porque nesse mês aí de junho, finalzinho desse mês, eu tive muitas ovelhas, né? Muitas pessoas com os mesmos problemas, então Deus me inspirou a falar sobre a morte de novo. Mas deixa eu explicar. O que faz a gente ter medo da morte é por ser desconhecida, né? Então, muitas vezes, a pessoa que ela não conhece, ela teme ao desconhecido. Paulo, quando ele começa aqui, no 13, ele fala assim, ó. As escrituras sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Então, como eu falei, o medo do desconhecido, né? A partir da hora que você conhece, aquilo não é mais desconhecido para você, você não teme mais. Então, o que acontece é isso, essas pessoas que apareceram no WhatsApp agora, esse mês passado aí, esse mês de junho, né? Uns com medo de envelhecer, outros com medo de morrer, outros com sensação de morte, outros querendo tirar a própria vida, tentando contra a própria vida. Então, cada um com o seu medo. Aí eu pergunto, né, pra você quer viver até quantos anos? Né? Até quantos anos? Quantos anos de vida que você quer que Deus te dê? Né? A maioria das pessoas vão falar 100, a maioria. Muitos não, né? Muitos não, mas de certa forma todos têm medo da morte ou da velhice. Os que querem muitas vezes morrer antes é porque eles têm medo da velhice, medo de se tornar um peso para a família, né? Não deixa de ser medo. Outros que tentam contra a própria vida, a pessoa também ela tem medo da morte. Até as pessoas que são suicidas. Por quê? Porque o viver para ela com a sensação de que um dia vai morrer é um sofrimento muito grande. Então, por ter esse sofrimento, ela prefere abreviar, né, a vida. Ela prefere se matar porque ela não suporta viver com aquela sensação, com aquela espera do desconhecido. Mas o suicida também tem medo da morte, né? A sensação de morte também é um medo, porque ela tem a sensação todo o tempo que ela vai morrer. É um demônio atuando na mente daquela pessoa todo o tempo, falando, né? Você vai morrer. Obviamente nós vamos morrer, mas ele coloca como se fosse um terror. E aquilo ali faz aquela pessoa sofrer tremendamente, porque ela tem medo do desconhecido. Então, quando Paulo fala sobre que ele creu e por isso ele falou, então ele creu nessa verdade, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a mesma coisa eu falo da pessoa que ela tem medo da velhice. Por que ela tem medo de envelhecer? Muitas vezes se torna um peso para alguém e logo depois também, né? Medo da morte, medo do desconhecido. Então, a gente vai crer em quê? Na palavra de Deus. Para você passar essa verdade, você tem que crer. Eu falo pra você, é muito mais fácil você fazer uma pessoa acreditar em você quando você mesmo crê, você mesmo acredita naquilo pra você, né? Eu não vou pregar uma coisa que eu não creio. Eu não vou conseguir passar essa verdade pra você se eu mesmo não acredito, né? Vai soar falso pra você nos seus ouvidos, vai soar falso o que eu vou falar aqui. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, tá? Como Paulo também tinha certeza do que ele tava falando. Então vamos lá. Vou repetir, tá? O 13. Aí ele fala aqui, eu criei, por isso falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, tá? Então, tudo que tem no seu coração sai pela boca, porque você tem aquilo guardado na tua mente, né? Aquilo é uma verdade pra você, e você vai falar naquilo que você crê. Aí fala aqui, ó. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Então, essa é a verdade de Paulo. Ele crê, né, absolutamente que Jesus ressuscitou, né? E Jesus, por ter ressuscitado, né, o que acontece? Ele vai nos ressuscitar também. E vai nos levar diante dele. Nós vamos estar na presença de Deus.
né? Então ele fala, ó, Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, né? Também nos ressuscitará. Então essa é a verdade. Vai ressuscitar, né, com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Então ele estava falando tanto dele quanto das pessoas que estavam ouvindo. Aí fala, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E essa façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Então era motivo de agradecimento. Porque Jesus, o próprio Deus ressuscitou Jesus. E também vai nos ressuscitar e vai nos levar diante dele. Então era motivo de agradecimento, né? Então é interessante que a forma que Paulo falou aqui é uma forma assim de fé. Tenha certeza absoluta, se alegrem, agradeçam, porque vocês vão ter uma eternidade com Cristo. Aí vou continuar lendo aqui, ó. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Então, ele passa isso para o povo. Para não ficar desanimado, mesmo que vá envelhecendo a sua carne. Mas o seu espírito se renova a partir da hora que você deixa essa verdade entrar em você. Aí ele fala, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então, não importa o tempo que você vai passar, muitas vezes sofrendo aqui na carne, né, nessa vida, mas a glória é tão grande e eterna que você vai esquecer esse sofrimento aqui. Isso é tão passageiro, né? Ele fala aqui, ó, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Então ele não fica olhando a carne dele envelhecendo, ele não está preocupado que está se gastando, não. Ele tem o espírito dele renovado a cada dia. Aí fala, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então ele está falando do próprio corpo. O corpo dele não vai durar para sempre, né? O corpo, a carne dele. Mas por quê? O que você vê não dura para sempre, mas o que você não vê é eterno. Aí ele fala assim, ó, o que não pode ser visto dura para sempre. Então você não pode ver, né, o que vai acontecer depois da sua morte. Mas se você crê na sua eternidade com Cristo, você vai ficar tranquilo. Você não vai ter medo de envelhecer, você não vai tentar suicídio, porque quer apressar, né? Não quer sofrer, quer apressar essa morte para não sofrer, para não ver a sua velhice chegar, porque tudo isso, de certa forma, a pessoa que não tem fé em Cristo, não tem fé na ressurreição do corpo, ela prefere abreviar logo, acabar logo com isso. Ela prefere dar um fim na vida dela, porque ela nunca mais vai sofrer. Um suicida, ele não se mata porque ele não tem medo da morte. Ele se mata porque ele tem medo de morrer. Ele tem medo da espera da morte, da espera do desconhecido. Esse é o medo dele. O medo de morrer é o tempo que ele vai viver na Terra e vai ter que esperar a morte dele a cada dia. Então aquilo para ele era tão sofredor. Todo o tempo que ele pensava na morte, ele agonizava tanto, ele sofria tanto, ele tinha tanto medo. O que ele fez? Eu vou acabar logo com isso. Já que eu vou morrer de uma vez. Eu vou acabar com o sofrimento. Então, geralmente, o suicida é assim que ele pensa, tá? Ninguém se mata simplesmente porque quer morrer. Não, é porque ele gostaria de ser eterno, já que ele não é eterno, ele prefere dar um fim na vida dele. Só que se ele entendesse a eternidade dele, seria muito mais fácil, né? Então, eu vou continuar lendo aqui. Aí fala assim, ó. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Então, Paulo, ele confirma, né, que vai ser destruído esse corpo aqui, mas você vai receber, né, um corpo glorificado, um corpo eterno como o de Jesus. Aí ele fala aqui, essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre.
Por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Então ele deixa bem claro que esses edifícios, em outras linguagens fala edifício, né? Uma edificação sólida, né? Uma construção sólida. Só que essa construção não é feita por mãos humanas, não é uma casa que se destrói. É uma casa eterna. Ele está falando do seu corpo, né? Ele está falando do seu corpo, que durará para a vida inteira, para toda a eternidade. Aí fala no versículo 2 aqui, né? Do capítulo 5 de 2 Coríntios, ó. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa, quer dizer, sofremos enquanto vivemos nesse corpo de agora, né? Pois gostaríamos de nos mudar, quer dizer, essa sensação que muitas vezes um suicida tem. Ele quer tanto acabar logo com essa vida, acabar com esse sofrimento que ele está tendo, que ele acaba fazendo besteira, apressando a morte, achando que aquilo vai resolver. Tipo assim, agora não vai ser mais desconhecido para mim. Agora eu conheço a morte. Mas dessa forma ele pode perder a salvação. Que ele não pode, ele não tem autoridade, ele não pode destruir uma coisa que ele não construiu. Aquela pessoa é templo do Espírito Santo. Nós não podemos dar fim na nossa vida. Então, por isso que eu tô te falando, é melhor não temer. E para não temer, você precisa conhecer essa verdade. Que aí, a partir da hora que você conhece e descansa no Senhor, você vai ter uma vida aqui na terra abençoada, frutífera, próspera, como Jesus fala, né? Lá em João 10:10, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas no final desse versículo, Jesus deixa bem claro, eu vim dar vida e vida com abundância. Mas tem esses dois lados. Em que lado você está? O da destruição, o da morte? Ou está numa vida abundante? Então você tem que estar do lado de Cristo para ter uma vida abundante com Cristo. Uma vida frutífera, né? Uma vida próspera. Agora, se você estiver deixando o diabo falar na sua mente, colocar esse terror, esse medo da morte, é claro que ele vai conseguir te matar, né? Te destruir, te roubar todo o tempo, tá? Vamos repetir o versículo 2, tá? Vamos repetir. Fala assim, ó. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa, então é sofrimento de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Tá? Isso é uma pessoa que viver é Cristo, morrer é lucro, igual Paulo falava, né? Olha, viver é Cristo. Você tem uma vida com Cristo, glória a Deus. Então vamos viver em Cristo, que é bênção. E quando morrer, puxa, a vida é lucro. Então é nessa situação, tá? Aí fala, aquela casa será o nosso corpo celestial. Então, ele deixa bem claro, né? Gememos agora, porque gostaríamos de mudar logo já para nossa casa. Mas aquela casa será o nosso corpo celestial. Então, que casa que você quer morar? Você quer ter eternidade, você quer viver, né? Sem sofrimento, sem dor, sem doença. Então, por isso que fala, aquela casa que você quer, né? É o corpo celeste. Aí fala, e quando nos vestirmos com ele, né, não ficaremos sem corpo. Então, a partir da hora que você morre, você se veste com um corpo incorruptível, que é um corpo que não pode morrer, né? Aí fala, gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca. Então, a gente geme, a gente sofre, vive aflição enquanto a gente vive neste corpo, que é o nosso corpo, tanto que ele fala aqui. Isso não é porque queiramos ficar livre do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Então, ele não está falando que ele quer tirar a vida dele. Ele só está falando que ele quer, fala assim, ó, o que desejamos é receber o corpo celestial. O que ele quer é ter um corpo celeste, um corpo incorruptível, né? Que ele deixa bem claro, ó, para que a vida faça com o que é mortal desapareça. Ele quer ser eterno. Ele não quer ficar esperando a morte todo dia. Ele não quer sofrer mais. Então, quando ele fala do desejo da morte, é porque ele sabe que a morte é uma coisa boa. Mas no tempo de Deus, não no seu tempo. Aí ele fala aqui, ó. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que ele tem para nos dar.
Então o próprio Deus deixou o Espírito Santo, o Consolador aqui com a gente, para que nós nos enchêssemos de palavra, nos enchêssemos do Espírito Santo, né? Para que nós possamos ter uma vida eterna com Cristo. Aí ele fala aqui, ó. Vou repetir aqui, ó. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança, né? Então Deus nos preparou da morte para a vida, tá? Nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estejamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então ele deixa bem claro, mesmo estando vivendo nesse corpo, passando por sofrimento, ele está animado, pois ele sabe, enquanto ele viver nesse corpo, ele está longe do lado do Senhor. Ele sabe que ele está longe. Aí fala, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então ele está vivendo agora pela fé. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Olha, ele tinha esse desejo. A partir da hora que a gente conhece a Deus, a gente começa a desejar a eternidade. Quando a pessoa é muito agarrada nessa vida, nesse corpo, nessa matéria, porque ela deseja muito viver o máximo de tempo aqui nesse mundo, porque ela não acredita que ela vai ter uma outra vida. Ela não acredita na eternidade dela. Então ela quer usufruir tudo aqui nesse mundo de podridão. Se ela cresce, se ela olhasse pela fé, ela não ia fazer tanta besteira, ela não ia se autodestruir com droga, com bebida, com prostituição, porque ela ia querer se encher do Espírito Santo de Deus para ter uma vida eterna com Cristo. Já que ela ama tanto a vida, por que ela não faz o que é certo para ter uma vida eterna? Mas só que a pessoa ela fica reduzida a essa sujeira daqui, esse tempo daqui. Então, aí fala, porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Então ele deixa bem claro, não. O que eu quero é agradar a Deus. Se eu estou aqui, Deus está me dando saúde, está me dando vida, né? Então eu tenho que usar da melhor forma possível, agradando ao Senhor. Que é aquela frase que, naquele versículo solto que eu joguei aí. Viver é Cristo, morrer é lucro. Tá? Vai chegar a hora de todos nós morrermos, mas temos que estar esperando no Senhor, o tempo do Senhor. Não podemos apressar isso de forma nenhuma. Aí fala aqui, ó. Tá. Então ele fala, né? O que queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo aqui ou não. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Então você vai responder pela sua vida aqui na Terra. Tanto o que você fez de bom, o que você fez de mal. Se você tira a sua vida, né? Obviamente você está quebrando o mandamento de Deus. Nós não podemos tirar a nossa vida. E aí vai ser julgado e pode perder a salvação, a eternidade com Cristo, mas vida eterna você vai ter, mas só que é do outro lado. Então é isso que temos que meditar. Lá em 1 João, não, na verdade nem é 1 João não. Lá em João, capítulo 5, tá? Do 28 ao 29 fala assim, ó. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Foi o que eu falei aqui, vai ter uma vida eterna com Satanás. Isso que vocês deviam temer. E muitos não temem. Querem tanto viver, né? E acaba vivendo a vida de forma errada, não agradando a Deus. Então, vai ter um juízo no dia da ressurreição. Olha Lucas 20, 36 fala assim, ó. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Então, não existe morte mais. Então, o que acontece aqui? A reencarnação que as pessoas pregam, né, que muitos pregam, ela está pregando uma mentira.
É uma mentira. Porque você está falando que não existe morte mais. A reencarnação, ela promete que você vai retornar para o seu corpo, né? Ou melhor, para outro corpo, né? Você vai ter uma reencarnação, ali você vai viver mais alguns anos ali para pagar o que você fez, é um karma, né? Alguma coisa que você fez na outra vida. E depois você morre de novo, e depois você nasce de novo, e depois você morre de novo. Aí que tá falando, você não morre mais. A partir da hora que você recebe a sua ressurreição, você não pode morrer, porque você é filho da ressurreição. Não tem como você morrer mais. Mas quem vai para o inferno também não tem como morrer mais. Então você vai ter uma vida eterna, né, naquele corpo que você vai receber, um sofrimento eterno com o diabo e seus anjos. Tá? Que diabo quer dizer o opositor, né, de Deus. Ele se opôs a tudo que é de Deus. Então você vai ter uma eternidade com ele. Tá? Então é refletir. Tá? Ela tá lá em Lucas 20:36. Tá? Aí, vou só repetir Apocalipse 21:3-4, que fala: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então acaba o quê? O sofrimento, tá? Se você é filho da ressurreição, tá? Somente acaba o seu sofrimento. Mas se você continua, né, na perdição, vivendo com Satanás, a eternidade com Satanás, aí é claro que você vai ter sofrimento na sua morte. Só sendo filho da ressurreição, tá? Tanto que Isaías 57:2 fala: aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Só quem anda retamente. Agora, a pessoa que não anda, obviamente, ela vai ter sofrimento na morte. Então, nós não podemos precipitar nada na nossa vida. Nós não podemos escolher o que é melhor para nós. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Tenha fé. Tire esse medo, porque o diabo ele vai falar na mente. Ele vai colocar terror na tua mente o tempo todo, né? Botando um peso que não é para você carregar isso agora. Ou melhor, não é para você carregar nunca, nem na sua velhice. Porque quando você chegar na velhice, você vai pensar como Paulo pensou. Você vai estar de bom grado, você vai querer, você vai desejar a morte. Não vai ser um peso para você. Você vai receber a morte de bom grado, tá? Agora, a pessoa que vive atormentada pelo diabo, é como se isso fosse o fim para ela, né? E isso passa a ser um peso muito grande. Então o diabo, como eu falei, veio para matar, roubar e destruir. Então muito cuidado com esse princípio do versículo. Vamos ficar com o final do versículo, que Jesus veio nos dar vida e vida com abundância, vida feliz, né? Próspera, produtiva, tá bom? Eu vou ler aqui Hebreus 4, só para falar desse descanso aqui, que fala assim, ó. Hebreus 4, ó. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que alguns de vocês tenham falhado, deixando assim de receber esse descanso. Olha só. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porque ela não lhes fez nenhum bem. Porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Então, elas ouviram a mensagem, né? Porém, ela não lhes fez nenhum bem. Olha só, a palavra não lhes fez bem, olha só. Porque quando elas ouviram a mensagem, não tiveram fé. Então, olha que interessante, você pode ouvir a palavra e ela não te fazer nenhum bem. Porque se você não tem fé, essa palavra vai te matar. Ela não vai te fazer viver. Interessante, né? Aí ele fala aqui, ó. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Tá? Então, esse descanso, essa paz que Jesus nos dá, né? É uma paz que o mundo não recebe. Ele não pode ter esse descanso. Eles todo o tempo têm medo.
Então eles levantam, né, várias coisas para passar o tempo, para eles não pensarem na vida, para não pensarem que o tempo está se esvaindo, né? Todo o tempo eles criam, começa a ter vários empregos, né, ou várias ocupações, né, juntar muito dinheiro. Eles estão sempre mudando alguma coisa na vida para que aquilo não faça com que eles meditem. Tem pessoas que têm mania, eu conheço uma pessoa que ela tem mania de arrumar a casa várias vezes por dia. Ela se ocupa na casa. A casa pode estar limpa, ela vai lá, limpa de novo, porque ela não quer parar. Ela não consegue ficar parada. Porque se ela parar, ela vai pensar na vida. E se ela pensa na vida, ela sofre. Então a pessoa arruma várias ocupações para não pensar. Ela não tem descanso literalmente em Deus, né? Vou ler Hebreus 4, versículo 10, tá? Vou continuar lendo aqui, só que eu vou dar uma puladinha aqui. Fala assim, ó. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façam tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Olha só, ele fala de pessoas que se revoltaram e não entraram nesse descanso, nessa terra prometida. Ela fala, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Então, fé na palavra de Deus. Ele fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, ela é o que? Viva, tá? Ela se renova a cada manhã, a cada dia, a cada ano. Né? O vivo quer dizer isso, né? Se você comprar um livro de autoajuda, ele de repente vai valer por um tempo, né? Mas daqui a 2, 3 anos vão ter outros livros de autoajuda muito melhor, né? Então ele vai ser obsoleto, ele não vai ter a eficácia, né? A Bíblia não. A Bíblia, ela se renova. A palavra de Deus daqui a 100 anos, ela vai ter a mesma eficácia, porque ela é viva, ela penetra. Tanto que ele fala aqui, olha só, ó, ela é poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma, olha só, e do espírito. Então ela entra e ela transforma a sua forma de pensar, ela arranca esse medo que você tem da morte, ela transforma o seu eu. Agora, para penetrar, realmente precisa você permitir que a palavra de Deus entre, né? Igual Jesus fala, né? Ele bate na porta, ele não arromba, né? Ele vai bater na porta. Se você abrir, ele vai entrar e cear com você. Mas se você não permitir, ele não vai arrombar a porta. Você tem que querer que essa palavra penetre, que haja transformação na sua vida. Você tem que crer. Você ore. Quando você for ler a palavra de Deus, é uma palavra viva. É o próprio Jesus que se fez carne, né? Ele fala, eu sou o verbo que se fez carne para habitar no meio de vós. Quando Jesus fala que ele é o verbo, que ele é a palavra, ele está falando que é o próprio Jesus. E ele penetra, ele entra, ele transforma esse vazio, essa lacuna, ele preenche, né? Ele vai te colocar desejo de viver, ele vai tirar teu medo de morrer, ele vai tirar tudo que não presta, né? Então, aí deixa bem claro, né? Pois ela é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada. Ela vai até o lugar mais profundo, mas você tem que permitir deixar ela penetrar, ela entrar, né? Penetrar, né? A alma e o espírito. Ó, ela vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é ele que todos nós teremos de prestar contas. Então, não tem jeito. Vai prestar conta do que vai fazer, do que fizer com a sua vida, se, né, tirar a própria vida, não tentar Deus, né, não respeitar o templo do Espírito Santo, que é esse corpo muitas vezes até deficiente, né, muitas vezes manco, muitas vezes aleijado, não importa.
Se você tem esse corpo, se você respira, glorifica o Senhor, porque você tem direito a uma vida eterna, né? Então é isso que Deus quer que você reflita, porque Ele vai julgar os pensamentos do seu coração. Por que que Ele vai julgar os seus pensamentos? Porque nem todos os pensamentos que você tem são seus. O diabo, ele fala em primeira pessoa. O que eu quero dizer com primeira pessoa, né? Ele vai falar, eu não presto, eu não valho nada, eu vou tirar minha vida, né? Eu não sirvo para nada, né? Eu sou um lixo. O eu é como se você estivesse pensando isso de você. Ele vai falar como se fosse você que tivesse se achando tudo isso, né? Você estivesse achando que você é tudo isso. Então tem que ter muito cuidado com os pensamentos, porque você acha que esses pensamentos são seus e não é. Ou esse pensamento é do diabo, você tem que repreender. Quando vier pensamento de morte na sua mente, você repreenda, porque é o demônio falando com você. Ele vai falar para você, tira a sua vida, você não presta, você não vale para nada, você não serve para coisa nenhuma, você nunca vai ser uma mulher, um homem de Deus. Olha o que você já fez. Como você quer ser um vaso, como você quer... Ele vai falar em primeira pessoa e você vai achar que é você e você vai tomar a decisão errada. Então, muito cuidado com esse eu, muito cuidado com esse pensamento, que esse pensamento ele tem que ser destruído, tá? Porque o diabo, ele joga dardo e seta maligna na sua mente. Ele vai jogar pensamentos. E se você não bombardear ele com a palavra de Deus, você não vai conseguir vencer essa guerra, tá? E é perigoso, sim, você vir a tirar a sua vida, como muitos, né, têm falado para mim que já tentou 1, 2, 3, olha, para a glória de Deus, ele não conseguiu. Olha só que bênção. Então, isso é bênção. Olha como é que Deus dá livramento. A pessoa tentar suicídio 3 vezes e não conseguir. E agora essa pessoa, né, vem pedir ajuda. Então olha só que maravilha. Então vamos cuidar do nosso corpo aqui na terra, não importa se esse corpo é deficiente ou não. O Espírito de Deus te enchendo, você não vai se importar com essa deficiência, porque você sabe que o seu corpo aqui vai apodrecer e que você vai receber um corpo glorificado, você vai ser eterno, você vai estar com Cristo Jesus, né? Você vai ter direito à ressurreição, né? Então, vigia, meu irmão, vigia esses pensamentos, tá? Porque tudo está na mente. O diabo, ele vai trabalhar na sua mente. Quer destruir um ser humano, é a mente. Por isso que tem que vigiar o que lê, vigiar o que ouve, vigiar tudo que tem relacionado com a mente, tá? Não deixa entrar nada de podridão. As pessoas estão lendo mais matérias, né? Muitas vezes, eu tenho uma doença, eu vou me aprofundar nessa doença. Não faça isso, não se enche de baboseira. Creia que Jesus já levou suas dores, já sarou suas feridas, né? Já derrotou essa doença. Toma posse da sua cura, confesse a sua cura. Não fique tentando se gabaritar em coisas, se aprofundar em nada disso não, porque isso só vai atrapalhar cada vez mais, né, você está na presença de Deus, tá? Então vigia o que lê, o que ouve e o que fala, tá? E principalmente, né, o que ouve, tá? Porque se você ouve coisa que não presta, você vai falar o que não presta, tá? Por isso que Paulo falava lá, né, lá em 1 Coríntios 4, que eu li 13, né, que eu criei, por isso falei. Agora, se você crê no que é errado, você vai falar o que é errado, você vai confessar o que é errado, e o diabo, ele precisa de quê? De palavra. Ele vai fazer crescer essa semente que você jogar na terra, né? Essa semente, essa palavra de maldição sobre a sua vida. Aí ele vai fazer germinar essa palavra, porque ele também precisa de fé para trabalhar. E a fé é isso aí. A partir da hora que você deixou entrar na mente e falou e confessou, o diabo pode trabalhar em cima dessa palavra de maldição que você lançou sobre a própria vida ou sobre a vida de alguém, tá? A palavra tem poder para fazer viver como para matar. Então, muito cuidado com a palavra, porque a palavra tem muito poder. Vigia a palavra. Mas para você vigiar o que sai pela boca, tem que vigiar o que entra no coração. E aí é que eu te falei. Tenha tempo para ouvir pregação, tenha tempo para pegar uma Bíblia para ler, para orar,
repreenda os pensamentos de morte, repreenda os pensamentos ruins que estão na sua mente. Não permita o diabo falar. Veio esse pensamento, já começa a guerrear, tá? Pega a palavra de Deus e começa a guerrear, tá? Que a sua mente é do Senhor. Amém? Olha, para finalizar, eu vou ler para você Hebreus capítulo 2, tá? Voltei aqui atrás aqui. Olha só, Hebreus 3, eu estava em Hebreus 4, tá? Agora eu vou ler o 2, versículo 14, olha só. Os filhos, eu vou até ler o 13 também, ó. Diz também, eu confiarei nele. E diz ainda, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Aí fala assim, ó. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Olha que legal isso aqui, né? Então Jesus deixa bem claro, olha só, o próprio Jesus se tornou igual a nós, né? Teve a nossa natureza humana, ele veio em carne e osso, né? Para quê? Para destruir o diabo. Olha só, ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Então, o diabo, ele tinha poder sobre a morte. Agora o diabo não tem poder mais sobre a morte, porque agora você é filho da ressurreição. Aí fala aqui, ó, e também para libertar, olha só, os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Então, o medo da morte se torna uma escravidão. Você ter medo da morte, o diabo falar todo o tempo para você que você vai morrer antes do tempo, né? Isso é, né, maldição. Você é escrava de um pensamento, escrava de um medo. Olha só. Ó, vou até ler mais um pouquinho. Ó. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descrentes, os descendentes de Abraão. Né? Então ele está falando que ele não veio, Jesus não veio para ajudar anjo, ele veio para nos ajudar. Nós somos descendência de Abraão, tá? Então é muito cuidado com os medos. Não permita que o medo domine o teu coração, tá? Deus está aqui, veio aqui de forma humana para matar, para destruir a morte, né? Ele destruiu o diabo que tinha poder sobre essa morte. Tá? E agora, minha filha, no versículo 15, guarda o versículo 15, Hebreus 2,15. Também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Então agora você é liberto desse medo. Você não pode ter mais o medo de morrer. Porque você sabe que você é filho da ressurreição. Então ele veio matar, destruir, né? Igual o diabo não veio para matar, roubar, destruir. Jesus veio para matar. Veio para matar. Veio para destruir a morte, tá? E todo medo, e todo espírito de medo, tá? Porque ele nos dá espírito de intrepidez. Então, vigia esse medo, repreenda, bota esse versículo, Hebreus 2,15 no seu coração. Amém? Então, tá bom. Deus abençoe. Vamos deixar semana que vem. Vamos ver o que Deus vai falar, porque dessa vez eu peguei a Bíblia e comecei a ler agora para vocês em cima de situações, como eu falei aí, de pessoas que estão vivendo esse problema. E o mês de junho foi complicado, muitas pessoas com esse mesmo sintoma, com o mesmo demônio, tá? Então aí eu resolvi falar sobre isso aqui. Tá bom? Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo.